É, tomaremos um café com canela. Canela. Agora a mulher também do meu computador lázinho, eu abri lá. Já entrei. Já volta. Tem Vai gente, vendo aí, ó, vai vendo. não tem gente que sopra canela no dia primeiro? Já tem gente. Outro dia o Kevin mandou pra amiga dele assim, amiga, vai preparando 1 quilo de canela. Olá, gente. Olá, pessoal. Vamos começar aqui já. Vamos falar aqui um pouquinho sobre nosso dia a dia, né, gente? A gente escuta tanta coisa. Vamos botar os pingos nos is. Vamos só aguardar, tá bom? Oi, Marcela. Oi, Joyce. Oi, pessoal. Todos os meus aqui, né? Gente, um café. Se eu tirar o óculos, eu não vou conseguir ver absolutamente ninguém, viu? Porque eu não enxergo nada, vocês sabem disso. Então, assim, eu tô com uma assessoria, tá? Então, se eu não falar nome, é que eu realmente não tô enxergando nada. A gente vai te passar. Aí o pessoal aqui vai me passando, tá? Olha, eu, na verdade, eu quero fazer um pronunciamento real. E na verdade eu já estou um pouco mais calma em relação à reportagem do Fantástico, embora eu criei um ranço de polarização da saúde em relação à política e tudo mais. Eu acho que... Eu vou esperar aqui... Que horas são, gente? Eu posso começar? Não? Vou esperar só um pouquinho para eu explicar o motivo da gente tocar nesse assunto e aproveitar e dar uma orientada melhor, né? Sobre o tema que é a suplementação, tá? Então vou esperar aqui só o pessoal chegar pra gente... Oi, Edna. E aí? Botei o óculos, já tô lendo de novo. Eu vi vocês aí. Tá. Acho que a internet tá aqui. E aí? Deixa eu mudar. Tá travando aí pra vocês? Não consigo ouvir a resposta. Vai voltar. Tá um pouco pra mim. Dá um pouco pra mim, a Ana falou. 20 pessoas já. Fecha ali, não é melhor? Então vamos lá de novo. 20 pessoas e nem 8 horas ainda. É isso aí. Pronto. Tá atrasado. Mudou? Voltamos. Posso começar? Fica à vontade. A imagem não tá ligada. A imagem? Vai voltar, tá voltando. Fala que tá voltando. O pessoal tá voltando, tá? Não, delay pra você não. O tempo Não, dela sim, lá. sim. Melhorou? Melhorou. Que horas são, então, gente? Eu não tô... 57. Gente, eu vou começar, tá? O que acontece? Eu de verdade me incomodei e assim, eu falei pra vocês já que num primeiro momento que eu tava assistindo o Fantástico, inclusive, porque eu tava corrigindo prova, e eu fiquei paralisada. Primeiro que eu olhei e vi hipervitaminose, né, riscos à saúde, eu parei para olhar, né? E obviamente que essa é uma manchete importante, né? Falar de saúde a gente olha. E aí eu comecei a ficar um pouco incrédula com a parcialidade que o Fantástico levou um assunto tão sério. Então, assim, eu quero fazer um posicionamento diante daquilo que eu faço, daquilo que eu acredito e que eu passo para o meu aluno nas aulas de bioquímica. Por quê? Gente, a medicina tradicional hoje, que a gente vive, clássica, né? Que coloca o ato médico como um médico, né? Como uma pessoa central dentro do tratamento da doença, a gente consegue perceber que partindo dali, a gente vê que a gente precisa tratar mais as pessoas do que a doença. E é exatamente essa proposta da medicina funcional integrativa. A medicina funcional integrativa recebe esse nome medicina, mas ela trata as pessoas e não a doença. E isso envolve todo e qualquer profissional da saúde, né? Então, não só o prescritor de medicação, mas todo mundo que cuida e presta assistência à saúde precisa entender que o corpo humano
ele não é fragmentado, ele é integrado. Então, o cérebro, o rim, o coração, o fígado, o baço, o intestino, a pele, eles estão integrados num corpo. Então, a gente está acostumado, e isso é histórico, da gente tratar doenças. Não é incomum a gente falar, olha, chegou uma vesícula, chegou um fígado, chegou uma hepatite, né? Chegou uma tuberculose no hospital, chegou um IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. Não, chegou uma pessoa. E essa pessoa precisa ser vista integralmente. É sobre esse aspecto, é sobre esse viés que eu acho que a gente não pode desmerecer a suplementação diante de bizarrices. Então, assim, em qualquer especialidade dentro da área de saúde, você precisa estar e ser excelente. O paciente não decidiu estar naquele lugar. Ninguém quer estar doente. Ninguém quer ter um agravo à saúde, mas você escolheu ser um profissional da saúde. E é sobre esse aspecto que eu julgo muito importante qualquer pessoa que lida com pessoas, tratar pessoas. Então, eu coloco e acredito e coloco esse cunho na escola, quando eu formo o meu aluno integrativo, né? Então, aproveitando essa reportagem, que foi sim sensacionalista e foi polarizada, por quê? Pensa comigo, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica são os grandes monopólios que bancam as mídias. Então, os anúncios maiores, se você assistir televisão de manhã, privilégio para poucos, se você assistir nome do programa da Ana Maria, Mais Você. Se você olhar o intervalo, e aquele outro depois, ou antes? Gente, esqueci. Com a Patrícia Poeta. Encontro. Se você olhar a propaganda, é comida, remédio, comida, supermercado, que estão bancando ali todos aqueles programas. Nada contra, ok. Mas, se você olhar quem está falando no episódio, na reportagem, né, a assinatura de quem está falando, que é a Rede Globo, ela foi patrocinada pelo cara que derruba a medicina funcional integrativa. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Se eu chegar no hospital, numa emergência, e você é atendido pela enfermagem, numa triagem, com a pressão alta, normalmente o que se espera é que você tome uma medicação para a doença. Mas eu tratei a pessoa que chegou com a pressão alta? Não. A pressão alta naquele momento e em muitos momentos é um alerta de uma fogueira de inflamação crônica subclínica que vai aparecer numa persistente cefaleia, numa persistente pressão que não é mais o normal. Ela não, pode não ser níveis absolutos, né, muito altos, mas é fora do seu padrão. Pode aparecer por uma insônia, um desconforto de uma névoa mental, ou seja, com disfunções cognitivas, inclusive. Então, se você olhar, o processo de envelhecimento natural, ele leva a um processo inflamatório crônico subclínico. E quando a gente vive num ambiente fechado, a gente vive sob um estresse absoluto, essa fogueira está sendo cada vez mais alimentada. Então, o nosso alimento hoje não é o mesmo alimento dos nossos avós, né? A gente não toma sol de forma contínua. E quando está exposto ao sol, bloqueador solar. Então, assim, a gente vai falar de vitamina D, né? Que é 1,25 de hidroxicólicalciferol. É uma vitamina que hoje subiu de posto para hormônio, porque ela é produzida na nossa pele, no primeiro momento ativada pela radiação UVB, e lá no fígado ela vai se transformar em um mensageiro químico, que tem múltiplas funções, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de todo mundo? Não somos os mesmos, então precisamos evoluir para isso. Temos hoje uma população muito mais inflamada pós-pandemia, por N motivos. Não vou polarizar aqui, tá? Não vou falar da vacina, não vou falar, mas somos diferentes. E a gente precisa entender isso.
Então, meu objetivo aqui para falar com vocês é me posicionar diante de tantos alunos que eu tenho e que eu defendo a medicina funcional integrativa. Então, aquela reportagem, ela tem duas situações que valem a pena a gente comentar. A primeira, hipervitaminose é um problema. Só que alguém já ouviu falar no maior problema de hepatite tóxica fulminante, que é uma medicação chamada paracetamol? Alguém já ouviu um comentário, uma reportagem muito grande sobre isso? Sensacionalista, inclusive? Outra coisa, intoxicação renal. A maior causa de intoxicação renal são os anti-inflamatórios como ibuprofeno, os não hormonais. Você escutou falar de uma reportagem sensacionalista em relação a isso? Não. Então, é sobre a suplementação. A suplementação não pode levar a culpa de uma bizarrice de um profissional desqualificado. Eu não posso desqualificar a suplementação que salva vidas esperando uma diretriz e um consenso da medicina tradicional. Pouquíssimos medicamentos têm estudo comprovado de nível hard, de segurança. Então, assim, esperar uma diretriz ou fazer o meu paciente perder o bem mais precioso, que é a saúde. Então, quando eu formo um profissional de enfermagem que está na beira-leito com uma visão integrativa, quando ele chegar no hospital com uma pressão alta, eu preciso entender em que contexto isso aconteceu. A pressão arterial não é um número, ela é um alerta, ela é um sinal que essa fogueira está sendo alimentada e está trazendo resistência insulínica, que é pré-diabetes, está trazendo uma disbiose intestinal, ou seja, está trazendo uma disfuncionalidade do intestino. Hoje a gente sabe que o intestino tem uma participação gigante em grandes eventos, como o infarto, como os AVCs, né? Os AVEs, os acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos, enfim. Então, rigidez do endotélio vascular, aumento da placa de aterosclerose que causa as obstruções, né? E a instabilidade dessas placas. Então, eu estou falando de grandes eventos que têm um desfecho muito ruim, que é a morte, a perda da vida. Então, se eu tiver um olhar mais integrativo, mais integrado na causa e não na consequência, então eu vou olhar por que essa pressão está subindo. E eu preciso escutar o meu paciente. E não é incomum numa emergência, obviamente, se for uma emergência de risco alto, vai para a sala vermelha, eu não vou ficar aqui conversando com o paciente. Mas é muito comum que eu não tenha essa conversa com a enfermagem. Eu pego dados, números, que são números absolutos, que eu vou jogar isso para uma população, né? Vou botar num número e vou entregar isso para o prescritor, que é o médico, que ele vai fazer um diagnóstico diante daqueles números que eu entreguei para ele. Mas eu não entreguei para ele número, eu entreguei para ele uma pessoa. Eu entreguei uma pessoa que busca ajuda. Então ela vai sair lá com uma medicação para baixar a pressão arterial. Vai resolver o problema dela? Eu resolvo naquele momento. Mas será que eu também resolvo? Pensa comigo, se essa pressão arterial ela for um protetor cerebral para continuar vascularizando um acidente trombótico que teve nele, então um AVC isquêmico, eu preciso proteger o tecido nervoso. O que o corpo entende? Vou aumentar a pressão para irrigar mais sangue para lá. Se eu abaixar muito a pressão desse paciente, esse tecido que não foi lesado ainda, que ficou atordoado, ele pode entrar em morte. Porque o que está no sangue que traz vida para as células? Duas substâncias, oxigênio e glicose, que participam da energia que as células produzem. E a gente estuda isso aqui na escola,
em bioquímica. Então, a vascularização é muito importante nesse momento. Então, muitas vezes numa emergência, eu só vou baixar a pressão desse paciente depois de um exame de imagem, que vai me mostrar qual evento eu tô. Entendeu? Então, eu não posso olhar um número absoluto e tratar absolutamente só ele. Eu preciso de um contexto, tá? Então, eu tô indo para eventos muito agudos. Então, no dia a dia, você acorda com mais dor de cabeça, e essa dor de cabeça mais constante, mais enxaqueca, a pressão sobe um pouquinho e não chega a subir a nível de medicar. Você sente uma palpitação, ou seja, sente que tem coração, que não é uma coisa muito normal que você sentia anteriormente, dorme pouco, se alimenta pior, está com um nível de estresse absurdo. Enfim, seu corpo está falando com você. E é sobre essa integralidade que eu não posso isolar o cérebro do coração, o coração do intestino, o pulmão do coração, a pele, os rins. Eles não estão segmentados, fracionados. Eles estão interligados. Então, quando a gente fala sobre hipervitaminose, a gente fala sobre duas coisas. Desqualificação do profissional ou da pessoa que se automedica. Hoje nós temos uma solução e um problema. Nós temos uma rede social que é quase que terra de ninguém, né? Então, muitos produtos estão ali. A visibilidade hoje de uma rede social que está na palma da nossa mão é gigante, tanto que os influenciadores estão na moda. Então, as mídias estão apelando para eles para serem vendedores. E muitas vezes o que eu vejo, eu como profissional da nutrição e do metabolismo, eu vejo uma blogueira indicando um suplemento. Com que base científica ela tem? E aí a gente vai falar sobre isso. Na medicina tradicional, tudo funciona muito com diretrizes. Acho bacana, óbvio, né? Com estudos controlados, com segurança e tudo mais. Só que a clínica é soberana. Então, eu vou dar o meu depoimento para vocês. Assim, quem já me conhece e eu dou aula já sabe que no dia 5 de agosto de 2021, eu sofri um infarto agudo do miocárdio. Sofri um infarto típico para mulher e atípico para o protocolo. Eu não tive dor torácica. Mulher normalmente não infarta com dor torácica. Ela infarta com epigastralgia, que é dor de estômago, náusea, e parece mascara qualquer outra coisa. Então, eu de verdade não tive um sinal clínico, assim. Então, eu só fui para o hospital porque eu me incomodei com uma sudorese, que eu achei ele fora de contexto. Eu falei, tá ficando estranho, me leva para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, não vou falar o nome do hospital também, porque eu acho que neste momento não há necessidade. Quando eu cheguei no hospital, eu fui atendida por uma endócrino. E essa endócrino me falou assim, você come empadão? Que quando eu como empadão, eu sinto isso também. Me deu um procinético, que é uma medicação que aumenta a propulsão, né? O trato gastrointestinal tem uma motilidade, que são as ondas peristálticas. Me deu uma medicação para aumentar esse peristaltismo, né? Para acabar com essa sensação de conteúdo gástrico, de estar cheia, né? E me mandou para casa, me deu um inibidor de bomba de próton, que é o omeprazol, porque eu tinha dor de estômago, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu avisei, volta comigo que eu vou parar. E aí todo mundo fez o quê? Ué, você acabou de chegar do hospital? Tá tudo bem com você? Me leva para o hospital que eu vou parar. Esqueci de dizer que ela rodou um eletro, porque eu insisti. Eletro normal. 30% dos eletros estão normais no IAM. Voltei para casa e falei, me leva de volta. Quando eu cheguei, eu já cheguei pedindo para seriar isso. Ela olhou para mim e falou assim, eu acho que você tem uma vesícula doente. Me mandou para o ultrassom. E eu já começou a ficar um pouco clássico. Eu tinha uma dor que irradiava para as costas, mas que me parecia ainda uma epigastralgia intensa, com dor irradiando para as costas. E aí, não satisfeita, não achou nada,
Eu falei, por favor, volta comigo que eu vou parar aqui. Isso eu desci para fazer o exame. Ele falou, não, tem uma tomografia abdominal total para você. Eu segurei a mão do maqueiro e falei, sobe comigo. Nisso que eu segurei a mão do maqueiro, o telefone do andar que eu tava tocou e falou, sobe com ela, que a troponina dela subiu. Quando eu cheguei na emergência de novo, na maca, eu já cheguei mastigando aspirina, com a chefe da unidade coronariana falando comigo. Eu não entendi muito bem e subiram comigo para o CTI coronariano. E aí ainda falaram, olha, pós-Covid, tô achando que você tá com uma miocardite. Eu só fui fazer o cateterismo na manhã seguinte, mais 11 horas da manhã. Eu tinha um infarto total na base do coração, na base inferior. Então eu tenho uma acinesia de parede inferior. Acinesia é uma não movimentação de uma área do miocárdio. Bom, eu saí do hospital com... Toda vez que acontece um evento de isquemia e de falta de suprimento em um tecido muito importante, esse tecido que está em volta do evento fica atordoado. Essa é a nomenclatura para uma situação que você ainda precisa de um tempo para entender qual é a expansão desse resultado. E aí eu saí do hospital com uma perda de 8% do músculo cardíaco na parede inferior. Beleza, que não considerava e não trazia um problema global para as câmaras cardíacas, ou seja, o coração estava funcionando, mas tinha uma acinesia da parede inferior. Eu saí com 8 a 10% de morte miocárdica. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu sou integrativa. Eu entrei em cetogênica, eu suplementei e hoje eu tenho que avisar que eu tenho uma acinesia, que é tão pequena que é imperceptível. Eu recuperei o meu miocárdio. Então eu não tenho uma lesão no miocárdio. Então eu estou contando isso para vocês para dizer que eu sou a prova de que a medicina funcional integrativa me trouxe de volta. E a maioria dos eventos cardiovasculares tem um prazo de 3 anos para um reinfarto. 5 de agosto de 2021. Estamos em 4 de setembro de 25. E eu tô ótima, graças a Deus. Estressada, né? Muito. Porque acho que a minha vida é essa. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar para melhorar o meu nível de cortisol. Então, eu quero dizer para vocês que o que me incomodou foi eu escutar uma reportagem numa mídia tão importante, tendenciosa. Porque a medicina, a suplementação não pode sofrer pelas bizarrices de pessoas desqualificadas que não sabem o que estão fazendo ou de pessoas que se automedicam. Porque eu pego aqui nas redes sociais, eu vou ter aqui uma gama de informações para suplementação. Então hoje eu escolhi 6 suplementos que são seguros, e que eu usei, que eu posso dizer para vocês posologia, o horário ideal para se tomar. Hoje o meu cardiologista ele não é integrativo, mas ele diz assim para mim: Luciana, quando você toma medicação ou quando você come, você separa o arroz do feijão, da carne, da salada? Falo, não. Até tem gente que faz isso, né? Come só o arroz, só o feijão, só a salada, só a carne. Ele falou, a medicação é exatamente isso. Você vai pegar tudo que você tem para tomar e vai tomar no horário lá do seu café da manhã. Na suplementação, a gente tem uma coisa chamada biodisponibilidade. O que é isso? Se você pensar no ciclo circadiano, que é de manhã a gente está ativo, à noite a gente precisa dormir. Se você usar uma medicação, um produto, um skincare, para dia, é diferente da noite. O skincare do dia é proteção, é antioxidante, né? Vitamina C, por exemplo. E o skincare da noite é nutritivo, é nutrição, né? E um reforço na hidratação que é nutricional, né? Então, se você pensar nisso, a medicina integrativa, a suplementação,
ela respeita o viés bioquímico, ela respeita o viés fisiológico do nosso corpo, portanto, o ciclo circadiano e a via de administração dos suplementos. Então, a biodisponibilidade é, por exemplo, o cálcio não encontrar o ferro, os folatos não encontrarem o ferro, por exemplo. O magnésio bisglicinato, por exemplo, que é o que a gente tomar à noite, porque ele é um indutor de sono reparador. A gente também sabe, nesse ciclo circadiano, que o horário de 10 horas da noite até as 2 horas da manhã, o seu corpo entrou num processo metabólico diferente, de faxina, de pegar as experiências que você teve no dia e recuperá-los numa célula de memória, né? Para você se proteger e para você ter boas lembranças. Você está fazendo autofagia, você está fazendo limpeza, faxina no teu corpo. Então, o que você está fazendo às 10 horas da noite? Comendo miojo. O que você está fazendo meia-noite? Vendo Cidade Alerta. Sei lá quantas pessoas morreram numa chacina. Então, a gente está errado. Né? Esse novo moderno, esse novo facilitador que você não levanta da cama nem para ligar o ar-condicionado, nem para ligar o ventilador, nem para ligar e desligar a televisão, temos prejuízos com isso. Nós não somos uma máquina estática, nós somos uma máquina dinâmica. A gente precisa de pilares de consistência de saúde, né? Então, um sono reparador, a gente precisa de pensamentos bons, a gente precisa de companhias que te façam bem. Isso é um outro problema, né? Não vou tocar nesse assunto aqui, porque não é o caso, mas eu estou com vontade de falar sobre isso. Pessoas tóxicas e narcisistas que convivem com a gente, não, podem ficar tranquilos, eu não vou falar sobre isso, mas eu tinha vontade. Mas não vou falar. Numa outra live a gente conversa sobre isso. Então, estar com pessoas que te geram neurotransmissores e hormônios do bem, te blindam. Então, uma alimentação de comida de verdade, atividade física, que não é uma opção, gente. É uma necessidade, entendeu, Solange? É uma necessidade. Não é escolher, entendeu, Fernanda? Não é escolher fazer uma atividade física. Hoje, a musculatura, ela saiu até de tecido para órgão, né? Ela produz, o músculo produz substâncias neuroprotetoras. Então, quando você está malhando, você está buscando trabalhar o seu músculo, você está fortalecendo os protetores cerebrais, você está fazendo uma atividade anti-inflamatória. E a gente também pode fazer uma live só disso também, para a gente falar do que de verdade é uma atividade física, que é o pilar da saúde. Então, se a gente falar sobre alimentação de verdade, de sono reparador, de atividade física, de um ambiente não tóxico para você viver, a gente está falando de bioquímica e de fisiologia integrativa. É óbvio que se você estiver em situações que não ofereçam um sono reparador, você é uma pessoa sedentária, você se alimenta mal, em horários ruins e está com pessoas tóxicas, não tem como ter saúde, não tem como ter blindagem das suas células, tá? Então, a reportagem do Fantástico me fez vir aqui para falar com vocês sobre a tendência de profissionais que precisam ser qualificados para falar sobre o assunto e você, como usuário, entender que a suplementação precisa de individualização, ela é personalizada, você é uma pessoa diferente de qualquer outra pessoa, o seu ambiente interno muda e oscila, inclusive com seus pensamentos, inclusive com o seu dia a dia, com o contexto que você vive. Então, ninguém tem a vida que você tem, ninguém tem a dor que você tem. Então, a medicina integrativa funcional com a suplementação, ela precisa ser personalizada, ela não é coletiva, eu não posso prescrever a mesma coisa para todo mundo, porque você não é todo mundo, já dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Então, ela é personalizada, ela é individualizada, ela é monitorada. Então, eu preciso, antes de suplementar, entender que se de fato existe uma carência e uma disfunção para isso. A partir do momento que eu prescrevo uma dose, eu vou acompanhar
acompanhar para evitar a hipervitaminose ou as dosagens exageradas. Outra coisa que me chama a atenção, então, também é a via de administração dessa suplementação. A via de administração fisiológica é a boca, é alimentar, obviamente, né? A via intramuscular e a endovenosa, com o que chamam de soroterapia, não é para todo mundo. Não é. Então, uma medicação colocada endovenosa, ela pode fazer um acúmulo, uma reserva de algum tipo de vitamina importante, como dose única, para eu atingir uma meta, porque essa dose está muito baixa, então ela está interferindo fisiologicamente. A via endovenosa, ela é utilizada para pacientes que têm síndromes desabsortivas, que têm disbiose intestinal, que é um outro assunto que a gente precisa falar, né? Então, existem indicações para o uso da suplementação de forma endovenosa e intramuscular, mas não é para todo mundo, precisa ser bem indicado. Inclusive, a administração via parenteral ou via intramuscular leva a gente também a uma condição de uma antisepsia adequada, da asepsia do material, que é um artigo crítico que entra em contato com o sistema endovenoso. Então, o que a gente viu na reportagem foi uma infecção local, no local da aplicação, que não é o comum da suplementação. Então, eu achei que a suplementação, ela levou uma culpa de uma responsabilidade de um profissional desqualificado, que ele não estava preparado para fazer isso, e de uma via que não é uma via usual, é uma via alternativa e específica para pessoas que não podem usar a via fisiológica, tá? Então, assim, fala. Deixa eu fazer perguntas para vocês, se eles quiserem. Tá? Se vocês quiserem pontuar, vou botar meu óculos. Se vocês quiserem pontuar, Se vocês quiserem pontuar uma situação que aconteceu com vocês ou que vocês têm dúvidas e eu possa responder aqui, eu quero deixar só esse alerta para vocês. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais é real. Nem tudo que a gente vê nas redes sociais é para você. Então é preciso que você tenha exames para detectar a disfunção, que você interprete isso a nível global, você não é uma fração, você é um todo. Que você esteja num lugar seguro, com uma posologia, ou seja, uma dose segura, já estudada. Eu posso não ter uma diretriz de um estudo randomizado, de nível hard, para te apresentar. Mas eu tenho uma clínica satisfatória. Uma clínica que a bioquímica, a fisiologia, os seus exames, a sua melhora, né, o teu depoimento como indivíduo, me mostra que funcionou. E isso é individualizado, tá? A Lucia Nascimento, você que está malhando enquanto institucional. Maravilhosa. E eu falei que quero estar assim também na próxima live. Quê? Eu falei que quero estar assim também na próxima live. Malhando? Uhum. Pois é isso, gente. Realmente não é uma opção. Eu até falo muito com a minha filha sobre isso, que ela é um pouco poliqueixosa, que tudo ela tem dor, tudo ela, né, sente muito, mas ela dorme 3 horas da manhã e quando tá com os amigos 6 e acorda meio-dia. Quando eu vejo, ela tá fazendo um miojo e tomando um refrigerante e eu pergunto, foi pra academia hoje? Ela, não, hoje não. Não, hoje não, porque ou ela tá para ficar menstruada, ou ela tá menstruada, ou ela tá ruim depois da menstruação. Ou seja, consigo entender. Mulher sendo mulher. Então, assim, a gente pode usar todas as desculpas do mundo, mas nós somos aquilo que fazemos todos os dias. Eu posso usar alguma coisa que não está dentro do padrão? Pode, porque isso não te faz todos os dias, né? Então, se permita comer alguma coisa bacana. A gente tem um estudo recente de Harvard, né, falando sobre qual é a dose segura do álcool. Alguém aqui sabe qual é a dose segura atual do álcool? Qual é? 0. E isso torna a gente o quê? Para algumas pessoas, isso torna a pessoa insuportável. Que tem pessoas que só ficam legais depois do 3º copo. Então, nós temos um problema social. As pessoas insuportáveis ficarão mais insuportáveis.
Então, assim, hoje o que a gente tem é uma tolerância zero para o álcool. Mas eventualmente você pode? Você faz isso todos os dias? Não. Então permita-se. Se você tem uma atividade física, se você tem um ciclo circadiano, né, controlado, que você sabe que noite é noite, dia é dia, isso é muito importante porque a gente tem um cromo-hormônio, que é a melatonina, que é um hormônio que é produzido no breu, na fase escura, que é exatamente para que você tenha uma qualidade de sono reparadora. E aí, por exemplo, eu não tenho esse sono reparador, eu não consigo dormir assim sozinha. Aí, professora, eu uso melatonina. Você usar melatonina, você vai ensinar ao teu corpo que se a dose está alta, ele vai produzir menos. E você vai ficar cada vez mais dependente disso. Então, o que você faz? Magnésio bisglicinato, né? Numa dosagem noturna, né, um pouquinho antes de dormir, para que você tenha um sono profundo, reparador. E o magnésio é um mineral, ele é bisglicinato. O glicinato e bisglicinato significa que é a forma mais biodisponível, que ele vai ter uma repercussão melhor dentro da célula. Quero falar sobre isso um pouco. O que acontece? Nem tudo que você come vai para o alvo. A gente se alimenta para nutrir a célula, para gerar energia na célula. Mas não há uma garantia do que você coma, que passe pelo esôfago, estômago, duodeno e seja absorvido, a maioria deles em jejum no ilho, e que ele será entregue para o sangue, que vai te entregar para o meio interno, para a célula fazer a troca ali na permeabilidade seletiva da membrana plasmática. É um longo caminho. Então eu tenho o que a gente chama de biodisponibilidade, a forma ativa de algo que, por exemplo, se você está numa fogueira de inflamação crônica, você não consegue absorver. Você tem uma síndrome desabsortiva. Aí a suplementação entra. É óbvio que a melhor suplementação é uma boa alimentação, é comida de verdade, bicho e planta. A partir do momento que eu vou ao supermercado e abro pacotes, isso não é comida de verdade. Ai, muito obrigada. E aí significa que se eu vou muito ao supermercado, vê se eu estou mentindo, se eu vou muito ao supermercado e compro ultraprocessado, eu vou mais à farmácia comprar remédio. Mentira? Verdade. Não é verdade? E a indústria alimentícia favorece a indústria farmacêutica, que favorece a indústria alimentícia. E você fica nesse ciclo de doença. A partir do momento que você descasca mais do que desembrulha, o que acontece com você? Você vai menos ao supermercado, você faz comida de verdade, você vai menos ao supermercado e, por consequência, menos à farmácia, porque você ficou menos doente. Essa é a medicina funcional integrativa da suplementação. Então, eu acho, e esse é o meu depoimento, que eu não posso pagar o preço de uma automedicação com altas doses, que é a hipervitaminose, nem de um profissional desqualificado, que prescreve coletivamente o que é personalizado, e nem posso pagar o preço de uma via errada de suplementação, tá? Então, tirando isso, a suplementação é vida. A suplementação é aquilo que coloca você e acerta você nessa integralidade. Seus níveis pressóricos diminuem, o seu ritmo cardíaco melhora, o seu fluxo sanguíneo melhora, a sua resistência periférica endotelial, né? Ela fica mais elástica, ela fica mais complacente, você você melhora a sua névoa mental, você tem uma cognição melhor, você tem mais força muscular, e se você tem mais força muscular, você tem uma mitocôndria, o número e ela mais funcionais. Hoje, a mitocôndria, que é a usina de força do corpo celular, né, das células, é um marcador de longevidade.
Então, a atividade física aumenta o número de mitocôndrias, principalmente no músculo. Então, o músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco, o tecido nervoso, que é um neurônio que trabalha muito, precisa de muita mitocôndria, porque eles geram muita energia, eles precisam de muita energia para o trabalho deles. Então, quando você fala de mitocôndria, você fala de longevidade. E longevidade não significa só viver muito com qualidade. Entendem? Isso que é medicina integrativa. Eu vou unir a bioquímica com a fisiologia e com a anatomia humana, que não é fracionada e nem segmentada, tá? Ela é integral. Ficou claro isso para todo mundo? Esse é o meu posicionamento diante da reportagem. Eu, num primeiro momento, na segunda-feira, fiquei pé da vida. Porque eu falei, como assim? Mas aí, se você olhar a reportagem, tira a bizarrice e tira a automedicação e tira as vias alternativas, porque muita gente usa para aumentar o custo do procedimento, né? Então, o bom profissional, aquele que entende do assunto, ele não precisa disso, porque o consultório dele é cheio. Então, a gente precisa falar a verdade. A gente precisa ser de verdade. Eu como gestora aqui da escola, como negócio, né, eu sempre falo para a equipe que não é a gente que corre atrás de dinheiro, é o dinheiro que corre atrás da gente. Porque dinheiro é resultado de bom trabalho. Faça o seu trabalho bem feito e a coisa vai acontecer. Para vocês que são alunos, que estão buscando, a escola técnica tem uma característica de empregabilidade, né? Característica nada, tem uma missão. Ela é instituída, ela é uma chancela do governo para que eu insira você mais rápido no mercado de trabalho, diferente de um nível superior. Ela é a mola motriz de um país, né? Então, a partir do momento que eu vendo uma escola técnica, eu preciso inserir você no mercado de trabalho. E eu preciso inserir você no mercado de trabalho real. Então, assim, eu posso mascarar nas redes sociais o que eu quiser de uma escola. Mas o maior indicador de qualidade de uma escola é você empregado. É você em um bom lugar. É você ganhando o seu dinheiro. E outra coisa, eu preciso que você atue em tempo real. Isso é muito importante que aconteça. Profissional da saúde, seja de qual segmento for, ele sempre tem que estar preparado para as emergências e atuar em tempo real, porque você é um ser pensante. Isso é muito importante, ok? Gente, vocês querem me perguntar alguma coisa em relação à suplementação? Eu separei aqui comigo alguns suplementos que vocês devem, que são mais populares, né? E que são muito seguros e que eu acho que independem. Eu não quero falar muito da vitamina D, que é a 1,25 de hidroxicolecalciferol. Eu vou falar um pouquinho. Não queria falar, mas vou falar. A vitamina D, como ela é uma vitamina lipossolúvel e agora o hormônio, porque ela é produzida pelo nosso corpo, né? Ativada pela radiação solar, eu preciso dosar. Então, assim, eu não posso falar de uma posologia porque ela não é coletiva, ela não é populacional, ela é individual. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre a vitamina D, que é a função que a gente aprende na escola, assim, como não profissional da área de saúde, é que ela faz uma distribuição de cálcio correta, né? Montando a matriz óssea e tudo mais. Mas ela vai muito além disso. Para cada 6 pacientes com resistência insulínica, uma não vai desenvolver diabetes suplementada com dose correta de vitamina D. Além disso, a vitamina D está envolvida com o sistema imunológico, além da importância, né? A diabetes talvez seja a doença que mais leva agravo à saúde, que é a doença que mais mata no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Um endotélio, né, um vaso sanguíneo, né, a parte interna do vaso sanguíneo que carrega essa glicose machucado é que gera o problema, que gera a inflamação. Então, você fica preocupado com o colesterol, mas não fica preocupado com a sua hemoglobina glicada que está alta, né? Por quê? Porque isso é uma desinformação. Então, se eu falar que a vitamina D, além da função de cálcio e fosfato, de distribuição, ela reduz
a probabilidade de uma pessoa que tem resistência insulínica, que é pré-diabetes, não virar diabetes, numa proporção de 6:1, já está justificado eu dosar no meu check-up normal essa dose de vitamina D. E não é o que a gente vê comum por aí. De fato, não é. Ela não faz parte do score ali de buscar informações num check-up. Não é. Deveria, tá? Então, a vitamina D, se ela não for dosada junto com o PTH, que é o paratormônio, porque é ele que vai dar a real situação metabólica do cálcio, porque se a vitamina D tá baixa, o PTH tá alto. E o que ele faz? Ele tira o cálcio dos ossos e esse cálcio fica na corrente sanguínea. E é lá que eu quero cálcio? Não, eu não quero calcificar minha artéria. Então a vitamina D precisa ser suplementada com K2. Eu não posso falar de doses aqui, porque ela é individualizada, muita coisa. Então eu escolhi 6 suplementos que eu posso dar a posologia e o melhor horário nesse ciclo circadiano e na melhor biodisponibilidade, porque não adianta eu colocar a medicação para dentro, porque eu não posso interagir com algumas, tá? E para eu ter um aproveitamento melhor dessa suplementação, eu preciso biodisponibilizar melhor, tá? Então eu escolhi 6 suplementos para a gente conversar aqui. Antes disso, alguma pergunta vocês querem fazer que eu possa mencionar alguma coisa ou tirar uma dúvida? Sua amiga Adriana está te mencionando. Ai, linda. Beijo, meu amor. Então é isso? Então, quais os suplementos? Posso ir com os suplementos? Tem um benezinho, se a gente virar eles ouvirem o que você falou agora. O que tá normal aqui, que tá dizendo? Que alguém falou que tava travando, mas tá normal. Ah, tá. Gente, eu vou falar dos suplementos que eu mais gosto. Luciano, uma B12 superior a 1.500, sem reposição, sem ingestão de alimentos ricos em B12, mas com os exames de sangue normais. Deixa eu entender, Púbio, você é vegana? Você não usa nenhuma... Não faz ingestão nenhuma de produto animal e tá com uma B12 de 1.500, é isso? Me explica isso melhor aí, pra eu entender. Você quer ensinar o nome de algumas pessoas também? Olha, quando eu falo assim, o primeiro comentário tá vindo lá de cima, lá, que a gente fala sobre gente gestante. Me explica aí depois, que travou aqui pra mim também, parou aqui. Eu queria Luciana, uma B12 superior. Eu vi, mas eu preciso de mais. Pô, esse é o resultado da minha filha de 6 anos. Pois é, precisamos falar, eu já tinha falado isso com você, né? Precisamos avaliar isso com ela, tá? Porque ela é restritiva, né, na alimentação. A vitamina B12, que é metilcobalamina, eu vou falar sobre ela, que é o complexo B metilado, tá? Na verdade, a vitamina B12 ela é envolvida com a eritropoiese, ou seja, com a maturação das células vermelhas do sangue, que são carreadores de gases, né, de oxigênio e CO2. São transportadores desses gases. Além disso, a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, ela está envolvida com a deficiência com as neuropatias. Então, a gente tem aí com a imunidade também. Então, a gente está aí com o fato isolado não explica o evento, somente a vitamina B12. A gente precisa desse contexto dela, tá? Então, eu escolhi aqui, ó, plantão noturno, ciclo circadiano. Juliana, o que acontece? Todo pessoal que faz plantão noturno recebe um adicional noturno, que é o adicional do você vai morrer mais cedo. Então eu pago para você 30% porque você está perdendo saúde. Então é complicadíssimo. Então o pessoal que é noturno, urgente suplementação. Urgente. São essas pessoas que não vão conseguir, através do não ciclo, da disfuncionalidade do ciclo circadiano, ter uma boa saúde, porque foge do parâmetro fisiológico. Então você ou quem for, é uma candidata à suplementação de verdade, tá? Plantão noturno e ciclo circadiano não combinam, tá? Então, o que eu separei aqui? CoQ10, que é a coenzima Q10, que a forma ativa é o ubiquinol,
e é uma suplementação muito segura, muito usada e muito estudada, ou seja, com resultados clínicos muito bons. O que a coenzima Q10 precisa? Posso tomar todo dia? Então, olha aqui, ela tem que ser tomada todo dia, sem interrupções, sem pausas, porque ela faz parte de uma via metabólica de síntese de energia. E aí, a coenzima Q10, ela precisa ser tomada de uma forma, né, que você mais adequada. Eu posso dar uma posologia em torno de 150 a 300 miligramas dia, e para ela ser melhor aproveitada onde ela tem que ser, que é dentro da célula, fazendo energia, ela precisa ser lipossomada ou complexada. Eu gosto muito do que eu chamo de CAVA-Q10, que é uma coenzima ultra eficiente, ou seja, ela tem uma biodisponibilidade absoluta, tá? Então, a minha preocupação em falar sobre o suplemento com vocês é vocês chegarem na farmácia e não olharem o que vocês estão comprando. Então, uma vitamina ou uma coenzima Q10 lipossomada ou fitossomada ou complexada biodisponibiliza melhor. Ou seja, aonde eu quero que ela atue? Na célula. O trajeto é longo, eu preciso garantir que ela vai chegar até lá. Por isso que a gente fala de uma tecnologia de absorção aumentada, que é essa CAVA-Q10. É excelente. Ou você pode achar uma coenzima Q10 lipossomada, porque ela é melhor absorvida em veículo gorduroso. Quando você estiver suplementando com coenzima Q10, escolha sempre uma alimentação lipídica. O veículo lipídico é melhor para a biodisponibilidade dela. Posologia entre 150 e 300 miligramas dia. Uma questão, se você toma estatina, que é uma medicação que diminui o colesterol endógeno, que é aquela medicação que é utilizada principalmente à noite, porque o colesterol ele tem a fábrica de produção, que é uma enzima chamada HMG-CoA redutase hepática, então é no fígado que eu produzo o colesterol endógeno. Essa fábrica de produção está aberta de noite. Então, o melhor horário para se tomar uma estatina é à noite, a partir ou até 10 horas da noite, até ali 10 horas, 9 horas, 21 horas, 22 horas, tá? Então, absolutamente, esta pessoa que faz uso de estatina obrigatoriamente tem que suplementar Q10. Vou falar, tá? Você vai entender que, por exemplo, se eu comprar um complexo vitamínico, aí alguém aí tem um nome, de A a Z, o polivitamínico. O que acontece? Essas vitaminas regulares, elas não estão prontas. Ou seja, elas precisam ser convertidas no seu organismo. E muitas vezes, quando você tem uma fogueira inflamatória crônica, você não tem condição de ativar e acionar a conversão da vitamina regular nela ativa, na forma ativa. Então, suplementar com vitamina ativa é infinitamente mais seguro, tá? Porque o objetivo fim é na célula. É para lá que a gente precisa ir, tá? Então, a coenzima Q10, CoQ10, é um suplemento que eu amo. E como eu tomo estatina, na verdade eu tomo a estatina e o ezetimiba, que é uma medicação que atua diminuindo a absorção intestinal do colesterol. Então, eu uso uma associação, que é a ezetimiba com rosuvastatina. E aí, faço a suplementação diária de coenzima Q10 obrigatoriamente, porque a estatina corta a via de produção da coenzima Q10. Então, você fica limitado com a quantidade de Q10. Então, obrigatoriamente a Q10. Um outro suplemento que eu coloquei aqui para vocês é o magnésio bisglicinato, numa posologia de 200 a 400 miligramas por dia e uso noturno, porque ele é um indutor de sono reparador. Sono reparador é aquele sono que você dorme e sonha, que a gente chama de sono REM.
Quantas vezes a gente dorme e fala assim, gente, tive um sonho horroroso. Eu falo, graças a Deus você sonhou, porque você entrou lá no sono REM. Ou que você tem aquele sono fragmentado, que toda hora você acorda por qualquer motivo, e às vezes você diz que você reza a hora, 3 horas da manhã, achando que o demônio está na cabeceira da sua cama, porque você acorda subitamente às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã o seu corpo está te acordando no ciclo circadiano, te superficializando. Então o hormônio que entra aí vai caindo a melatonina, vai aumentando o cortisol. E se você está com cortisol muito alto, querido, você acorda achando que você está caindo no precipício. Não é o demônio te arrastando. É, na verdade, um ambiente desfavorável metabólico para você. Então, vamos cuidar desse sono reparador. O magnésio bisglicinato é uma excelente opção. O magnésio, ele é um mineral que está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas. Então, é absolutamente seguro e uma suplementação importante e segura para vocês, tá? Ele passa facilmente pela barreira hematoencefálica e vai conseguir atuar onde ele precisa para te dar um sono reparador, que é um sono que vai te trazer, te voltar para o ciclo circadiano com equilíbrio. Um outro suplemento que eu coloquei aqui para comentar com vocês é o N-acetilcisteína ou NAC, tá? Gente, a dose quando a gente fala de antioxidante, a gente lembra de um antioxidante potente que o nosso corpo produz, chamado glutationa. Essa molécula antioxidante poderosa, o que é um antioxidante? Queridos, toda vez que você respira, você morre um pouco. Toda vez que a gente respira, a gente oxida as nossas células. E isso que traz o processo de envelhecimento. Então, se eu blindar contra as substâncias reativas, que são radical hidroxila, superóxido de oxigênio, enfim, que são os radicais livres, se eu tiver um potente antioxidante, eu blindo a minha célula, inclusive do envelhecimento. Envelhecimento esse que leva às doenças crônico-degenerativas. Fala. Por favor, faça mais lives. Não, em relação ao magnésio, qual que é o mais eficaz? O que eu estou indicando para você é o magnésio bisglicinato. O que é isso? É o magnésio pronto para entrar, passar pela barreira hematoencefálica e trazer um sono reparador. Por isso ele precisa ser tomado à noite, tá? Eu tenho outras formas de magnésio, mas eu estou aqui falando de um ciclo circadiano controlado, sem excessos e sem contextualizar a individualização de cada um, tá? Então, por exemplo, a Q10 para mim é uma situação que eu não negocio, porque eu uso estatina. Então, assim, aqui eu não vou conseguir saber exatamente qual é a situação de cada um. Por isso que a Q10 ela é segura para qualquer pessoa. O magnésio bisglicinato é seguro para todas as pessoas, para um sono reparador. E o N-acetilcisteína, que é NAC, também é seguro para todo mundo, porque nós produzimos a glutationa e ele é um precursor da glutationa, tá? E ele é uma molécula detox. Então, inclusive, ele é usado, prescrito nos hospitais para pacientes que estão em overdose ou em tratamento com substâncias como paracetamol. Engraçado que o paracetamol eu não consigo ouvir falar que causa tantos danos como a suplementação. Mas eu uso NAC nesse momento para esse paciente ou que teve uma overdose de paracetamol ou está em uso crônico de paracetamol, tá? E aí, ele também protege os pulmões, né? Ele é usado como um mucolítico e aumenta a fluidez desse muco para expectorar. E ele também protege o cérebro com ação antioxidante. Então, NAC, entre 600 e 1.200, o mínimo da dosagem é 600 miligramas. E a gente pode chegar na dosagem de 1.200 numa situação específica, né? Então, você acabou de ficar doente, você está num contexto inflamatório, e aí você pode aumentar essa dose de 600 até 1.200. Então, já falei de coenzima Q.
Oi? Ah, tá. Já falei de coenzima Q10, já falei de magnésio, de sono reparador, falei aqui do NAC, e agora um outro importante é o complexo B metilato. Então, quando eu estou falando de metilcobalamina, metilfolato e piridoxal, né? Piridoxal 5-fosfato, que é a B6, eu estou falando na forma metilada. O que é isso? A forma metil é a forma ativa, é a molécula já convertida e ativada para atuar, tá? Então, metilcobalamina, metilfolato e a piridoxal 5-fosfato, que é a B6, são importantíssimas para um momento e um contexto, por exemplo, eu preciso fazer uma prova importante, crianças que estão em desenvolvimento cognitivo alfabetizadas, ou eu estou formando o tubo neural intraútero dessa criança. Suplemento. Essa mãe suplementa para que esse suplemento melhore a produção, né, a formação do tubo neural, que vai ser o sistema nervoso do seu filho. Então, são vitaminas do complexo B ativas. Se você usar uma suplementação de polivitamínico, é a vitamina regular que não está na forma ativa, tá? Então, isso chama biodisponibilidade novamente. Eu tenho pouco tempo que já estão aqui me apressando. Líquido ou cápsula? Líquida, tá? Falei. Outra suplementação que é a quinta, curcumina. Não é a cúrcuma, é a forma curcumina, tá? 1.500, a posologia, 1.500 miligramas fracionado em 3 vezes. Então, eu vou usar cápsulas de 500 miligramas 3 vezes ao dia de curcumina, ou seja, 450 miligramas de raiz de cúrcuma com 50 miligramas de extrato de cúrcuma. Tá? Então, se você for comprar e você quiser a cúrcuma, quando a gente fala de cúrcuma, a gente fala de anti-inflamatório. Gente, eu amo a cúrcuma em qualquer situação. Eu tomo até no café a cúrcuma, tá? Então, assim, a cúrcuma comprovadamente é muito eficiente como anti-inflamatório. Gente, eu acabei de dizer para você que estamos numa fogueira inflamatória crônica. Então, cúrcuma é vida. Vida. Então, eu preciso dessa posologia, que você vai fazer 3 vezes ao dia, extrato, 50 miligramas, e raiz, 450 miligramas a cada dosagem. E o último suplemento que eu escolhi aqui para falar com vocês, que eu amo, é o ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo essencial, o nome já está dizendo. Meu corpo não produz, então eu preciso pegar esse ácido graxo, essa gordura, na dieta. E aí a gente tem a relação EPA-DHA, que a gente precisa entender qual o contexto que eu vou usar mais o ômega 3. Quando você comprar um ômega 3, você vai ver lá, tanto de DHA, tanto de EPA, e essa relação EPA-DHA. Se eu pensar em ambiente inflamatório e coração, eu vou escolher um ômega 3 com mais EPA. Por quê? Porque o EPA, ele é precursor de substâncias que desligam o processo inflamatório. E quando eu desligo o processo inflamatório, eu produzo menos citocinas inflamatórias. Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, eu vou diminuindo. E a via final dessa cadeia desligada inflamatória é uma PCR, que é proteína C reativa baixa. E eu acho que vocês já devem saber que a PCR é um indicador de risco cardiovascular. Além de ser um indicador de risco cardiovascular, é um indicador de inflamação aguda e crônica. Então, se eu diminuo a PCR, se a sua PCR está baixa, significa que seu processo inflamatório diminuiu. Então, eu vou pensar num ômega 3 com EPA em maior concentração. Mas se eu pensar em desempenho cerebral, se eu pensar em crianças em desenvolvimento cognitivo, eu vou pensar em neuroproteção, eu vou pensar num ômega 3 com DHA mais alto. Ficou? E aí,
esse equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, que tanto se fala, nenhum dos dois são vilões absolutos. Mas nós, numa dieta ocidental, ingerimos mais ômega 6, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, tá? A relação ômega 3 e ômega 6 precisa ser assim, ó. 2 e no máximo 3 vezes mais ômega 6 para 1 ômega 3. Mais do que isso, risco. E eu não estou falando mal do ômega 6, eu estou falando de um aumento do ômega 6. Então a gente precisa controlar essa relação ômega 3 e ômega 6, ok? Outra situação que eu preciso falar com vocês é creatina e pré-treino. Fica para uma próxima, que estão pedindo para eu parar. Alguma relação de horário do consumo do ômega 3? Não, não. O importante é que você suplemente o ômega 3 necessariamente na relação EPA-DHA, tá? Você pode fazer ela também, o uso 3 vezes, ou nas suas principais refeições, tá? Quanto maior quanto mais próximo do seu combo alimentar, a absorção será melhor, tá? Gente, eu não posso mais estender, mas... Fala rapidinho da O creatina. pessoal tá pedindo pra você falar. Creatina, né? Rapidinho. Vou falar da creatina rapidamente, tá? Gente, creatina, se não houvesse creatina, não teria vida. Deu para entender? A creatina está envolvida com a síntese de energia. Ou seja, a creatina é produzida no nosso corpo. Mas eu vou trazer uma novidade para vocês. Ou não sei se uma curiosidade para vocês. A creatina é a molécula que participa da produção de energia no nosso corpo, tá? Sem a creatina, não tem geração de energia. Ou seja, o teu corpo para. Se isso acontece, o seu corpo produz. Mas a via alimentar é uma via muito rica de creatina. Então, quais são fontes de creatina? Peixes como atum, salmão, arenque, carne bovina, carne de vaca, são fontes. Mas a creatina é termolábil. E principalmente na escassez de água, quando você assa, grelha, ela transforma em creatinina automaticamente. Creatinina é a forma inativa da creatina e que também vai ter que ser eliminada pelo rim. Então temos um problema. A gente come carne grelhada, carne assada, e aí eu consigo fazer com que essa creatina, que é ouro, se transforme na creatinina, que é inativa. E aí causa sobrecarga renal. Portanto, de 30% a 50% do que você come na sua alimentação de creatina vira creatinina. Tá explicado por que todo mundo precisa suplementar creatina? Alguém perguntou se todo mundo pode tomar. Todas as pessoas Até quem é podem. Aí a Adriana colocou, mesmo eu que sou sedentária. Todo mundo precisa suplementar E pessoas creatina. Não é só para atletas, para idosos, para crianças, para adolescentes, para obeso já está num grau de inflamação gigante. Gestante, muito necessário. Eu vou ter uma particularidade, assim, eu ainda preciso... Pra quem tem pedra nos rins. Pois é, então, quem tem pedra no rim precisa ver quanto come de carboidrato, né? Precisa ver outros assuntos. A gente precisa falar sobre isso mais vezes, tá? A segunda parte da suplementação. O quê? A gente vai falar disso. Porque agora, gente, me perdi aqui, que tá todo mundo aqui falando que eu tenho que parar, tá? Eu queria falar de um pré-treino, que é a palatinose. Eu vou falar aqui numa próxima vez, a gente fala só... Pode ficar mais um pouquinho. Posso? Tem uma postagem, tem uma postagem que eu fiz agora para o pessoal poder comentar o que eles acharam, se tem uma pergunta para poder fazer lá. Acabou de subir a postagem, acabou de postar. O que eu posso fazer, eu não sei se eu posso fazer isso, eu vou prometer, mas eu não sei se eu posso. Existe eu preparar só desses suplementos que eu coloquei aqui, posologia, horário e função, e entregar para eles? Sim, mas diz para eles fazerem comentários sobre o que eles acharam. Tem um post lá. Vem aqui falar então com eles. Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Olha só, acabamos de fazer um post sobre esse tema, que é para vocês ir lá agora, fazer pergunta, também falar o que vocês acharam sobre esse tema aqui, isso foi maravilhoso, o que vocês acharam, e deixar alguma dúvida, que a gente pode elaborar uma outra live com o tema que vocês
vão perguntar pra gente lá, tá bom? Rosana, Acabou de creatina é melhor pós-treino. Por quê? Porque ele participa da síntese proteica, tá? Então, o momento que o seu corpo vai usar mais e precisa mais é pós-treino, tá? E sempre preferir ingerir a creatina com um carboidrato de baixo índice glicêmico. Uma fruta de baixo índice glicêmico, né? Limão, abacaxi, maracujá. Essa é a fogueira que queima melhor ele, tá? Gente, eu tenho muita coisa para falar de creatina e de todos esses outros, mas eu fiz um resumo do resumo para trazer para vocês. Deixa eu falar de um pré-treino para latinose, que eu gosto muito. A palatinose, porque eu vejo todo mundo fazer pré-treino sem treinar direito, né? Então eu gosto muito, para quem faz mais do que 90 minutos de atividade física, a palatinose, terminoniose é um carboidrato, né? É um carboidrato de baixo índice glicêmico e ele é derivado da beterraba. E ele causa pouco impacto no sangue, né, com a glicemia, e por isso estimula pouco a insulina. Então ele é muito interessante porque ele vai te dando energia constante e gradual sem fazer picos. E aí isso vai te dando energia para que você tenha um treino de conjunto muscular bom, para que você realmente use o teu músculo para a creatina no pós-treino funcionar, tá? Então, assim, a gente precisa entender a fisiologia para que a gente consiga melhores resultados, tanto estéticos e principalmente de saúde. Beijo, gente. Beijo. Mas vai lá fazer o comentário lá no post do Instagram. Já jogamos a imagem lá, tá bom? Faz perguntas e deixa seu comentário sobre o que você achou da live. Vamos lá. Gente, desculpa que eu falei muito e falei rápido, mas sugestão para nova live também. Pode colocar lá no post, tá bom? Beijos.